Desde usar um braço falso em uma prova, até escalar muros feito um James Bond bêbado, a criatividade dos estudantes não tem limites quando se trata de tentar colar em provas. Aqui estão os piores infratores, começando com coisas estúpidas e chegando a casos inacreditáveis com consequências nacionais. Eita, esse estudante estava no meio da sua prova de medicina, quando uma equipe de inspeção surpresa chegou ao local e fez uma revista em todos na sala de provas. Embora não tenham percebido imediatamente um minúsculo dispositivo na sua orelha, o celular escondido no bolso de trás desse cabeça de vento chamou atenção. Quando perceberam que estava conectado a algum tipo de dispositivo Bluetooth, a farsa dele foi descoberta. O escândalo ocorreu em 2022 na Faculdade de Medicina de Indore, na Índia, depois que o estudante desesperado reprovou várias vezes na sua prova de medicina geral. Uma investigação foi iniciada e o dispositivo foi revelado como sendo uma espécie de microfone/alto-falante que permitia que alguém do outro lado lhe desse respostas. E o que é impressionante é que o dispositivo tinha sido implantado de maneira cirúrgica na sua orelha por um cirurgião paramédico. Se a pessoa era afiliada à escola ou não, não sabemos. Apesar de ter irritado os examinadores e ter a sua folha de respostas confiscada, outros alunos ficaram impressionados, com um deles dizendo: "Acho que essa aí merece diploma." Mas toda semana surgem sites que visam abertamente os estudantes, anunciando dispositivos de cola de alta tecnologia inovadores que não exigem cirurgia. Olha só essa obra-prima moderna. Um boné equipado com fones de ouvido de condução óssea escondidos, anunciado na internet por apenas $80. Os fones de ouvido de condução óssea podem contornar completamente o tímpano, transmitindo vibrações sonoras diretamente através das suas maçãs do rosto e para o ouvido interno. E como o boné tem Bluetooth, ele pode se conectar ao seu telefone para que alguém possa ligar para você e lhe dar as respostas sem ninguém mais saber. Ou pelo menos essa é a ideia. Na verdade, nenhum bom examinador vai deixar você entrar com o seu boné UBEI tentando parecer descolado. Mas em setembro de 2021, 10 alunos tentaram colar usando chinelos. Pois é, eles estavam equipados com dispositivos Bluetooth escondidos nas solas, capazes de receber chamadas e transmiti-la para minúsculos receptores nos ouvidos. E o detalhe curioso, custaram 600 mil rúpias. Isso é tipo $6.800. Como assim? Quando eu era estudante eu mal conseguia pagar um miojo. Você já arriscou sua vida só para passar numa prova? Porque em Bihar, na Índia, em 2015, alunos e alguns pais levaram a cola a outro patamar. Eu digo isso literalmente. Esse deve ser o método de cola mais descarado, corajoso e ao mesmo tempo estúpido já flagrado por uma câmera. Esse bando de aspirantes a Homem-Aranha estava escalando os muros da escola em plena luz do dia para entregar colas pela janela, enquanto funcionários, policiais e até o noticiário da noite assistiam à cena. Meu Deus do céu! Alguns policiais foram até acusados de aceitar suborno para fingir que não viram nada. A consequência é que mais de 700 alunos foram expulsos por cola flagrante e quase 300 pais foram presos no total, com punições que variam de multas de 2.000 rúpias, ou $36, até a prisão. Não é a maneira mais gangster de se encontrar em uma cela. Imagina ter que explicar: "Ah, pois é, eu tava lá escalando o muro pra dar uma cópia do Teorema de Pitágoras pro meu amigo e fui pego." Imagina a reação dos caras da máfia que dividem cela com você. Que ostentação. Claro que o vídeo é engraçado, mas o desespero é real. Na Índia, os pais exercem uma pressão incrível sobre os seus filhos para eles terem um bom desempenho acadêmico. Então não é de se admirar que alunos e pais arrisquem a vida por uma cola. Ainda assim, eu acho que a expressão "subir a escada do sucesso" pode ter sido levada meio a sério demais aqui. Em 2019, um estudante canadense com conhecimento de tecnologia revelou um plano genial que havia bolado no ensino médio. Ele esvaziou 2 canetas e preencheu com 2 pilhas bem pequenas e um dispositivo de vibração do tamanho de uma unha do dedo mínimo. Aí você pergunta, pra quê? Pra que ele pudesse dar uma pro amigo e os dois pudessem usá-las para enviar sinais em código Morse um pro outro do outro lado da sala. Alguns cliques e pronto, mensagem enviada. E incrivelmente funcionou, pelo menos por 2 anos. Só que os 2 idiotas esqueceram de um detalhe minúsculo: a vibração faz barulho. Pois é, um dia o amigo colocou a caneta na mesa justamente quando ela começou a vibrar e o barulho ficou tão alto que os estudantes foram pegos na hora. E aqui tá o detalhe crucial: como se aprender cada ponto e traço não fosse suficiente, nenhum dos dois precisou colar. Com uma média quase perfeita de 3,9 de 4, já estando no topo da turma, eles só fizeram isso porque estavam achando tudo chato. Você já se saiu tão bem na escola a ponto de se perguntar: como é que eu posso comprometer totalmente as minhas notas? Pois é,
eu também não. Apesar de ter infração acadêmica registrada em seu histórico escolar, esse aluno estava confiante de que isso não ia prejudicar suas perspectivas de emprego. Segundo ele, era só mentir e dizer que foi um mal-entendido. Sim, muito idiota. Já esse aluno achou que poderia se safar com um truque descarado com uma garrafa d'água. Ou seja, ele criou cuidadosamente uma cola disfarçada de rótulo nutricional e colou na parte externa da garrafa à vista de todos. Por 20 minutos, um monitor o observou brincando de girar a garrafa como se a sua vida dependesse disso, até que foi lá e arrancou dele. A cola foi exposta. Nota 10 para criatividade, nota 0 para execução. Pelo menos esse cara foi esperto o suficiente para escrever suas anotações na parte interna do rótulo antes de colar de volta. Mas se você achou essa uma ideia boba, espera até ouvir falar da próxima genialidade. Uma futura advogada colando em um livro de leis. Em 2017, uma estudante de direito em Londres achou que seria uma boa ideia contrabandear 24 páginas com anotações com tinta invisível dentro de um livro de leis. Olha que ironia. Tudo bem que a prova permitia a consulta, mas não a lanterna UV que ela tirou do bolso. Um simples movimento e ela acendeu as suas anotações secretas e apagou de vez as suas chances de virar juíza. Agora, como é que uma aspirante advogada achou que ia se safar com uma tática tão óbvia é um mistério pra mim. Vista pelos colegas e pelo fiscal, ela foi flagrada na hora, recebendo um reprovado em todos os módulos e tendo o caderno retido como prova. E acredite, ela ainda teve a audácia de recorrer ao escritório do árbitro independente do Reino Unido, alegando penalidade injusta. Mas veja que surpresa, ela perdeu o caso. Que pena. Mas pelo menos ela tentou ser esperta. Outra aluna optou pelo método tradicional com papel e caneta, só que escolheu um esconderijo bem questionável, rabiscando anotações em pedaços de papel e enfiando na minha calça. Claro, isso poderia ter enganado alguns, mas nada te entrega mais do que ficar levantando a sua saia toda hora em meio a uma prova com uma examinadora te olhando. Não demorou até ela ser pega. É melhor que não tenha sido um marcador permanente, porque senão, além de passar esse vexame, ela ainda ia se transformar em um verdadeiro quadro humano. Pera aí, foi exatamente isso que esse garoto fez. Um usuário do Reddit que já teve o post deletado contou que em 2019, sua sogra, que era professora, viu um idiota rabiscando todas as anotações de cabeça para baixo na barriga com caneta permanente. O aluno nervoso foi pego quando começou a suar e levantou a camisa para ler as anotações. Nesse caso, acho que reprovar de ano teria sido menos constrangedor do que essa vergonha. E aqui temos outro estudante de direito que achou que anotar coisas em papel era muito convencional. Em vez disso, ele virou Picasso, só que com canetas. Usando uma agulha, o garoto gravou meticulosamente anotações minúsculas em 11 canetas e as escondeu no bolso da camisa, cada uma cuidadosamente numerada para diferentes lições. Caramba, quanta dedicação! E a matéria? Era só direito processual penal. Fala sério, né? Isso é tipo plagiar um romance de sucesso para uma aula de escrita criativa. Em 2017, a professora Yolanda Deluque confiscou as canetas de um de seus alunos na Universidade de Málaga. 2 anos depois, ela compartilhou uma foto do material de estudo ilegal no Twitter. O próprio culpado falou que tudo que precisava fazer era trocar a ponta de grafite de uma lapiseira por uma agulha, e a partir daí ia ficar super fácil. Aliás, alguém até respondeu mostrando a sua própria versão. Infelizmente, a impressionante habilidade não mudou o fato de que ele ainda foi pego, porque ficou trocando de caneta várias vezes. Ele reprovou nessa disciplina. O aluno teve que repetir o ano inteiro do curso, além de outros alunos ficarem furiosos com ele. Então a universidade começou a receber denúncias anônimas sobre outros trapaceiros. Pois é, se você ainda não percebeu, colar não é tão raro quanto parece. De acordo com o Centro Internacional para a Integridade Acadêmica, impressionante 60% dos estudantes universitários admitiram ter colado de alguma forma. Inacreditável, né? Mas não é de hoje. Lá atrás, na China Imperial, já em 605 d.C., a garotada era muito criativa. Os alunos mais ambiciosos da época não faziam testes comuns tipo um Enem. Eles enfrentavam os lendários exames Keju, que decidiam as pessoas selecionadas para serem funcionários do Estado do Império. Tranquilo, sem pressão. O currículo focava nos clássicos confucionistas, estratégia militar e uma série de outras coisas interessantes, como impostos. Aí que os alunos se encarregaram de aprender a arte de dominar a cola definitiva. Imagina pequenos pergaminhos escondidos em vestes, escritos com uma caligrafia quase microscópica, e trajes íntimos inteiros cobertos com textos que os alunos davam uma espiada. Até mesmo pães cozidos no vapor às vezes serviam como esconderijos comestíveis para as colas. Isso sim que é digerir a lição de casa. Um pedaço de seda amarelada, guardado no Museu de Nanjing, medindo cerca de 15 por 74 centímetros, se encontra repleto não com um nem dois, mas 11 ensaios, todos escritos com uma mini caligrafia. Ele teria
teria sido dobrado em um intrincado origami para ser contrabandeado para uma prova. E ao virar você encontra um caractere confucionista, I, que significa integridade. A galera era bem debochada. As consequências de ser pego colando nos exames Keju eram claramente mais severas do que repetir de ano. Um dos casos mais infames é o de Tang Yin, um famoso poeta e artista, e do seu amigo Xu Jing. Em 1499, a dupla supostamente subornou um oficial, Cheng Minzheng, para conseguir respostas antes de fazer o exame imperial. E como é que eles foram pegos? Bom, quando uma questão deixou todos os outros alunos completamente perplexos, de maneira muito suspeita, essa dupla tirou nota máxima em todas as respostas. E em vez de serem aceitos na corte como altos funcionários, eles foram submetidos a interrogatórios brutais até confessarem. Depois foram destituídos de suas qualificações e por fim exilados. Enquanto Tang Yin continuou criando arte e poesia renomadas em solidão, Xu Jing passou o resto da vida em sofrimento, aguardando um perdão antes de morrer com apenas 35 anos. Moral da história: se você for fazer exames imperiais, é melhor não tentar comprar o examinador. Voltando aos dias atuais, essa dupla não tão dinâmica da Universidade de Kentucky arquitetou o oposto de um plano elaborado para colar. Em 2017, Henry Lynch e Troy Kippa foram pegos literalmente rastejando pelos dutos de ar para roubar provas. Parece missão impossível. Aliás, foi impossível mesmo. Por volta das 2 horas da manhã de uma quarta-feira, Henry, de 21 anos, entrou pelos dutos do teto do prédio da faculdade, desceu até a sala do seu professor de estatística, o Sr. Kane, destrancou a porta para o seu amigo e eles começaram a trabalhar. O crime parecia perfeito, certo? Errado. A dupla esqueceu de olhar uma coisa: se o professor ainda estava por perto. Em poucos minutos ele voltou e encontrou a porta do escritório trancada e ameaçou chamar a polícia. Ele ainda estava lá trabalhando até tarde. Os dois ladrões saíram correndo, permitindo que o Sr. Kane visse bem os seus rostos. Não há o que não haja. Considerando que o Tom Cruise conseguiu se safar de 8 missões impossíveis, acho que ele não ia ficar impressionado com esses dois idiotas. A dupla foi acusada de furto qualificado de 3º grau, o que na minha opinião parece bem severo. Uma colega deles argumentou que eles deveriam fazer a prova 3 vezes, e convenhamos, para um trabalho de estatística talvez essa fosse a pior punição. Então, a gente já falou sobre alunos que colaram para si próprios, mas que tal um aluno que colou para dezenas de estranhos? Eu te apresento o Wang Likun, um estudante de pós-graduação chinês de 27 anos, que mora em Kyoto, no Japão, que achou que estava comandando uma operação digna de 11 homens e um segredo. Em maio de 2025, Likun foi preso pela 3ª vez em 6 meses. O seu crime foi uma tentativa ousada de burlar os ultra-competitivos exames TOEIC do Japão, o padrão ouro para testes de proficiência em inglês. Ele já havia sido pego se passando por um candidato para colar em fevereiro e em março, mas dessa vez ele decidiu ir além. Likun tentou se infiltrar numa sala de exames usando óculos inteligentes com câmeras embutidas e uma máscara facial equipada com uma antena escondida e um microfone Bluetooth de 1,5 polegadas. Assim ele conseguia sussurrar respostas para outros candidatos desonestos. Mas depois que uma mulher sentada ao lado dele reclamou de estar sendo incomodada por um barulho, os examinadores suspeitaram e acabaram descobrindo o método ilícito de Likun. Sua prisão subsequente desencadeou uma investigação abrangente, revelando uma próspera rede clandestina de fraude que ninguém esperava. Isso porque Likun não agia sozinho. Ele fazia parte de um coletivo chinês que anunciava serviços de fraude para estudantes com dificuldades na internet. Um site administrado por esse coletivo tinha um QR Code que, ao ser escaneado, dava acesso a um aplicativo de mensagens criptografado. A partir daí, os aspirantes a fraudadores podiam conversar com representantes e, por fim, optar por enviar dinheiro em troca de um dos 2 serviços de fraude. Na primeira opção, que era mais cara, os estudantes pagavam $8.200 para que alguém se passasse por eles e fizesse a prova. Na segunda opção, eles poderiam pagar cerca de metade desse valor para se inscreverem no esquema de óculos e fones de ouvido inteligentes. Um rastro digital de mensagens que remontava a 2 anos mostrou Likun instruindo os alunos inscritos sobre como usar pequenos fones de ouvido e dispositivos de retransmissão, além de fornecer um vídeo de 40 minutos com instruções adicionais. Ele até se certificava de que os alunos estivessem dentro do alcance do Bluetooth para receber as respostas, fornecendo a eles seu endereço. O sistema de alocação de assentos do Japão coloca os alunos que moram perto uns dos outros nas mesmas salas de exame. Assim, depois de se registrarem com o endereço próximo ao de Likun, todos entrariam na mesma sala. Então ele tirava fotos das provas usando óculos e as enviava para cúmplices do lado de fora da sala, para que eles lhe dissessem as respostas corretas que ele repassaria aos alunos. Até que foi revelado que Likun tentou ajudar mais de 800 pessoas
pessoas a passar no teste, e muitas foram pegas por terem feito a burrice de colocar o endereço exato dele, em vez de mentir um endereço próximo. As consequências foram graves. Todos os candidatos envolvidos foram proibidos de fazer o teste por 5 anos, e suas notas foram apagadas retroativamente. Os cidadãos japoneses ficaram furiosos, e o incidente desencadeou uma onda de comentários xenófobos contra estudantes chineses no Japão, deixando um gosto amargo nessa história que já era ruim. Enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não há sentença para Lee Kun, mas é difícil imaginar que ele vai sair impune. Tá aí os outros trapaceiros desse grupo. Bom, até onde eu sei, eles continuam foragidos, e eu não recomendaria que você tentasse contato com eles. Tá a fim de conhecer as principais ferramentas de trapaça que você poderia, mas definitivamente não deveria comprar na Amazon. Sem surpresa, a mais comum é também a mais barata. Canetas esferográficas retráteis com folhas destacáveis, onde você pode rabiscar anotações. Elas custam a partir de $4,99. Dá até para encontrar algumas pré-impressas com a tabela periódica, para aquele enigma de química. Depois temos essa calculadora inteligente com um toque oculto. Ela tem uma prancheta de escrita apagável dentro da caixa, que pode desaparecer quando trancada. Outra opção tecnológica astuta é essa caneta digitalizadora com interpretação ao vivo por IA, que consegue ler e traduzir instantaneamente textos de provas e anotações. Um recurso criado para o aprendizado de idiomas, mas facilmente mal utilizado. E para uma opção mais avançada, alguns estudantes optam por calculadoras científicas programáveis, custando cerca de $70, como a Casio FX9860G, que inclui um recurso pouco conhecido chamado e-Activity. Embora a Amazon não detalhe todas as funcionalidades, uma rápida pesquisa no Google revela infinitos tutoriais, mostrando como pré-carregar anotações e fórmulas na memória da calculadora usando um código simples. Depois de carregadas, você pode consultá-las posteriormente durante a prova e ninguém vai perceber nada. Outro item famoso que já falamos é a caneta de tinta invisível da Kikkerland com lanterna UV embutida. Ela parece muito uma caneta esferográfica comum, mas permite que você escreva anotações visíveis só sob essa luz. Claro, isso também vai depender de você não ser um idiota e não apontar a luz direto para o examinador, mas para quem leva a sério a ideia de colar, quer dizer, de pesquisar métodos de cola, existe um mini fone de ouvido espião oculto da Coolmax. Por apenas $45, esse produto sorrateiro consiste em um laço de indução cor da pele, o qual pode ser usado sob a gola da camisa, que envia um sinal sem fio para um fone de ouvido em miniatura também incluso. Quando conectado a um dispositivo móvel escondido, ele permite ouvir anotações pré-gravadas sem usar as mãos durante a prova. Claro, a desvantagem é que você precisa conectar o telefone, então não é assim tão discreto. Bom, mas é óbvio que você não pensou em testar esse negócio, né? Pra que estudar para uma prova quando você pode simplesmente contratar um jovem de 19 anos com um documento falso e um complexo de Deus para fazer isso por você? Em 2008, um grupo de estudantes do ensino médio de Long Island foi preso depois de tentar realizar um golpe acadêmico particularmente audacioso. E a sua arma secreta não era alta tecnologia. Conheça Sam Meshekhoff, o mercenário acadêmico que transformou a fraude em notas de provas em um negócio, roubando uma identidade de cada vez. O modelo de negócios de Sam era simples. O aluno da Great Neck North High School trabalhava por meio de indicações, e por apenas alguns milhares de dólares, ele entrava em um centro de aplicação da prova usando o nome de outra pessoa, tirava uma nota no percentil 97 e voltava para casa. Tudo enquanto o aluno verdadeiro estava lá na casa dele assistindo Fala Sério na cama. E sabe qual foi a brecha que ele encontrou? O Serviço de Testes Educacionais dos Estados Unidos permite que os alunos façam provas em qualquer centro em todo o país. Tudo que você precisa é de uma carteira de estudante, e essa carteira consiste apenas em uma foto do rosto do aluno com o nome e a data de nascimento. Então Sam simplesmente copiava o formato da sua própria carteira, usando os nomes e datas de nascimento dos seus jovens clientes com uma foto do seu próprio rosto. Assim ele entrava em centros de teste que não eram locais de residência dos alunos, onde os examinadores não iam reconhecê-los, e fazia o teste no lugar deles. E funcionava. Em uma ocasião, após a formatura, ele até voltou para casa da faculdade para fazer o teste 2 vezes no fim de semana, fingindo ser pessoas diferentes a cada vez. Ele manteve tudo isso por quase 3 anos, e consistentemente conseguia pontuações no percentil 97 ou maior, simplesmente por ser muito bom. Mas a arrogância tem um preço. Os professores perceberam que péssimos alunos de repente estavam tirando notas como pequenos Einsteins, e aí os alertas foram acionados. O corpo docente da escola identificou 6 alunos, cujas médias não correspondiam às suas pontuações, e que haviam feito o teste em um centro de teste diferente do local de residência. Depois de serem interrogados pela polícia, eles confessaram ter pago a Sam, e aí o jogo acabou. O fraudador foi preso e retirado de sua casa, onde morava com os pais.
mas quando confrontado ele não se humilhou. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes em 2012, Sam admitiu orgulhosamente ter se passado por outros estudantes 20 vezes e até alegou que ele estava salvando vidas. Acusado de fraude e falsa identidade, ele teve que abandonar a universidade, mas agora olha a reviravolta. Ele conseguiu evitar a prisão ao aceitar um acordo judicial que o levou a, veja só, dar aulas particulares para estudantes de baixa renda para fazerem essa prova, a qual é tipo um Enem dos Estados Unidos. Não dá para negar que isso é um karma bem irônico. Raramente você vai ouvir as palavras Harvard e cola na mesma frase, mas você já se perguntou por que a universidade indiscutivelmente mais prestigiosa dos Estados Unidos lançou seu código de honra em 2015? A resposta remonta a 2012, quando o maior escândalo da história da Ivy League veio à tona. Mais de 125 alunos foram pegos produzindo respostas quase idênticas em uma prova final. A prova era para fazer em casa com consultas a livros e internet. Basicamente, você podia olhar o que quisesse, desde que seguisse uma regra simples. Nada de colaboração. E para qual disciplina era essa prova? Adivinha só, não era nada de mecânica quântica ou engenharia aeroespacial. Era introdução ao Congresso. Parece que isso explica muita coisa. As consequências foram monumentais. Alguns alunos foram reprovados, outros suspensos. Atletas foram proibidos de competir e, talvez o mais significativo, Harvard foi forçada a lançar o seu novo e brilhante código de honra 2 anos depois, com direito a um evento próprio durante a semana de integração dos calouros. E o juramento era não colar. Revolucionário. Mas para um pouquinho e pensa no aspecto mais idiota de tudo isso. Era uma prova para fazer em casa, com consulta. Literalmente dava para usar a internet. Então quão burro você tem que ser para ainda ser pego colando? Open book, take home final, and you're cheating? You can use the internet for. That's like taking HGH to play a ping pong game. It makes no sense. No final, metade dos alunos sob investigação foram forçados a se retirar após o escândalo. Isso representa cerca de 1% de todo o corpo discente de graduação de Harvard na época. Cara, que vergonha. Tá, vamos voltar aos pais um pouquinho, especificamente os seus métodos de criação de filhos, que às vezes são bem questionáveis. Por exemplo, alguns anos atrás, durante uma prova de nível avançado, um garoto entrou em pânico no meio da prova, correu pro banheiro e ligou pro pai, que era professor na escola, e implorou por ajuda. E o que o pai fez? Denunciou o filho na hora. Caramba, que lição, hein? Em 2016, 3 ambiciosas estudantes de medicina de uma universidade em Bangkok foram flagradas usando câmeras embutidas, como as que o Wang Lee-kun usava. Assim como os de Lee-kun, esses óculos de alta tecnologia fotografavam as provas e enviavam as fotos para alguém de fora, que então consultava as respostas e as devolvia. Só que nesse caso, as fotos eram enviadas diretamente para um smartwatch no pulso de cada estudante. Aparentemente, elas achavam que estavam sendo espertas, mas os fiscais logo começaram a notar que as provas estavam sendo estudadas com muita atenção. Cabeças inclinadas em ângulos estranhos, relógios piscando de maneira suspeita. Então os dispositivos foram confiscados e as estudantes banidas, sem direito de refazer a prova. Descobriu-se que elas haviam pago quase 800 mil baht, ou 24 mil dólares, cada uma pela oportunidade. Sério, de onde é que essa galera tira essa grana? O escândalo gerou sérios pedidos por uma mudança nas leis de fiscalização de exames. Em alguns casos, na Tailândia, a cola se tornou tão desenfreada que os métodos de segurança incluem a instalação de câmeras suspensas nas salas de exame e a obrigação dos alunos usarem um chapéu anti-cola, que pode ter praticamente qualquer formato que eles escolham. À primeira vista, esse acessório ridículo funciona tipo um antolho em um cavalo, bloqueando a visão periférica dos alunos para impedir que eles espiem as folhas dos outros. Agora, para falar a verdade, talvez seja um bom lugar para esconder uma cola. E, curiosamente, apenas um ano depois, o filme tailandês Bad Genius fez sucesso, contando a história de uma estudante que cria um império da cola. Coincidência? Acho que não, mas a minha cena de cola favorita, sem dúvida, é essa aqui, do drama japonês Gokusen, com métodos absurdos tipo rabiscar anotações na parte de baixo de um tapa-olho, ou escondê-la nos dreads do cabelo. Você pensaria que isso é mais estranho que a ficção, mas a gente sabe que não é. Agora, uma coisa que eles não incluíram aqui foram esses aparelhos. Sim, esse é um smartwatch que pode projetar qualquer coisa que você quiser em você mesmo, incluindo anotações de provas. Desenvolvido pela LumiWatch, ele é só um conceito por enquanto, mas daria até para controlar com um computador, usando o seu próprio braço como uma tela sensível ao toque. Não é assim muito sutil, mas você sabe que ia ter idiota para tentar. Não que os estudantes sejam os únicos idiotas pegos colando. Po Yuan-ye, então diretor de uma escola particular de 57 anos de idade, fugiu de Singapura depois de ser pego comandando um intrincado esquema de cola entre tutor e aluno. Ele e 3 de seus tutores receberam 6.100 dólares cada de um chinês para ajudar 6 estudantes chineses a passar nos exames GCE em 2016. Resumindo, o método deles era parecido com o de
o Wang Kun. Só que em vez de usar óculos, uma das tutoras dentro da sala de exame usava uma câmera escondida presa ao peito. Uma ideia que, curiosamente, tem uma cena semelhante em Gokusen. Mas apesar de todo o esforço, o fiscal ouviu ruídos estranhos vindos da roupa de um aluno, e o plano não tão genial fracassou em poucos minutos. Mas a questão é que Po não estava disposto a se render tão facilmente. Após um julgamento de 1 ano, no qual foi condenado por 27 acusações de fraude e sentenciado a 4 anos de prisão, ele fugiu do país e nunca mais foi visto. Só Deus sabe onde esse cara tá agora. Em 2003, 6 estudantes da Universidade de Maryland optaram por uma tática mais tradicional: contrabandear seus celulares para a sala de exame e mandar mensagens de texto para os amigos pedindo respostas. Eles não contavam com a armadilha inteligente dos professores. Os amigos de fora iam procurar o gabarito da prova, que estava disponível online, e enviar as respostas por mensagem. Mal sabiam eles que os professores dos alunos haviam secretamente carregado um gabarito falso com respostas inventadas. Então, quando chegou o dia da prova, eles sentaram, corrigiram as provas e observaram para ver quais alunos tinham caído na armadilha. Depois de serem confrontados, os 6 confessaram e foram reprovados na disciplina. Mas pelo menos eles não tentaram nada tão objetivamente estúpido quanto esse cara, que foi pego usando o celular embaixo da mesa e deixou a manga da jaqueta por cima para fingir que seu braço estava ali. Sério, é inacreditável. Podia pelo menos ser mais criativo que nem essa garota. Sim, isso aqui é um braço falso. Mandar mensagem para um amigo é uma coisa. Agora, participar do maior esquema de admissão universitária da história dos Estados Unidos é completamente diferente. Essa é a Operação Varsity Blues, o esquema criminoso generalizado que envolveu grandes nomes de Hollywood, como Felicity Huffman e Lori Loughlin, que se viram indiciadas por crimes federais após recorrerem a meios ilícitos para garantir a entrada dos seus filhos na universidade. Liderado pelo coach William Rick Singer, o escândalo é tão ridículo que parece ter sido batizado em homenagem a um filme ruim de esportes dos anos 90. Spoiler, pior que foi mesmo. A história é a seguinte: em 2014, o William fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Key Worldwide, que alegava ajudar estudantes desfavorecidos em todo o mundo. A verdade é que não passava de um fundo de propina, através do qual pagamentos podiam ser desviados como doações de caridade. William embolsava uma parte desse dinheiro e usava o restante para subornar aqueles que pudessem garantir os resultados que ele assegurava. Isso acontecia de 2 maneiras possíveis: manipulando resultados de exames ou falsificando as habilidades esportivas dos alunos para garantir tratamento especial a eles. Alguns alunos desconheciam completamente todo o processo, já outros sabiam perfeitamente que as suas notas no Enem dos Estados Unidos acabariam sendo corrigidas ou trocadas discretamente por fiscais pagos pela mãe. Alguns chegaram a ser levados de avião para locais de teste especiais, onde o fiscal literalmente sentava lá e corrigia sua prova na frente deles, sem mencionar os perfis atléticos falsos. Pois é, essas são imagens reais que foram manipuladas digitalmente e vieram à tona no escândalo. Eu também não sei como é que alguém caiu nessa. A filha da atriz Lori Loughlin, Olivia Giannulli, foi obrigada a posar em uma máquina de remo e a foto foi enviada ao William para criar um perfil atlético para ela, apesar de Olivia nunca ter remado na vida. Aliás, seus pais pagaram mais de $500 mil para ela e a irmã entrarem na Universidade do Sul da Califórnia. E quanto à filha de Huffman, sua pontuação no teste subiu magicamente 400 pontos depois que a sua mãe pagou $15 mil a um fiscal, o que provavelmente é menos do que ela gasta toda semana no mercado. Mas tudo começou a desmoronar quando investigadores que trabalhavam em um caso completamente diferente receberam uma denúncia de um executivo financeiro. Ele alegou que um técnico esportivo da Universidade de Yale pediu suborno ao executivo para que a sua filha entrasse na Universidade da Ivy League e concordou em usar um dispositivo de gravação e encontrá-lo. O FBI acabou prendendo o treinador esportivo, que revelou mais de seus cúmplices, e os levou diretamente ao William, que também cooperou para expor o esquema. Então, em 2019, o escândalo foi tornado público e William se declarou culpado de uma série de acusações, incluindo conspiração para fraudar os Estados Unidos e obstrução de justiça. Apesar de enfrentar uma sentença de 3 anos e meio, Singer acabou cumprindo apenas 16 meses e foi libertado em agosto de 2024. No final, mais de 50 pessoas foram indiciadas no escândalo de fraude e a maioria dos estudantes envolvidos foi expulsa das faculdades. Já Huffman foi condenada a 14 dias de prisão, 250 horas de serviço comunitário e uma multa de $30 mil. Loughlin recebeu 2 meses de prisão, 100 horas de serviço comunitário e uma multa de $150 mil, enquanto seu marido recebeu 5 meses e uma multa de $250 mil. Então, no geral, eu diria que definitivamente não valeu a pena.
Tá, eu consegui evitar esse assunto até agora, mas não vai ter jeito. A gente tem que falar do aluno que conseguiu se infiltrar em todas as salas de aula e seminários do mundo nos últimos anos, o ChatGPT. Apenas algumas semanas depois que a OpenAI lançou seu charmoso chatbot para uso em pesquisa em 2022, professores no mundo inteiro começaram a notar algo estranho. O estilo de escrita dos alunos estava mudando completamente. Bom, depois de passar os textos pelo detector de IA do ChatGPT, milhares acabaram sendo sinalizados como escritos pelo próprio software. Um professor relembrou uma redação que ele havia avaliado como muito bem escrita, mas errada. Ela incluía fatos bizarros que ele nunca havia mencionado em aula e algumas afirmações sem sentido que deixaria até o Wikipédia desconfiada. Outra estudante no Reino Unido ocorreu a IA para ajudar a escrever uma redação, mas acabou diante de uma comissão de conduta acadêmica, resultando em um belo 0 em uma de suas disciplinas. Na verdade, dados obtidos pelo jornal estudantil britânico The Tab mostraram que em 2023, 377 estudantes universitários foram investigados por supostamente colarem seus trabalhos acadêmicos, com pelo menos 146 sendo condenados em todo o país. E eu fico me perguntando quantos escaparam. Um professor suspeitou de fraude, começou a inserir palavras como Frankenstein e banana em seus enunciados de redação, escritos em letras minúsculas e com a fonte branca. Quando os alunos inseriam a pergunta no ChatGPT, eles colavam esse texto sem saber, e o sistema respondia com piadas sobre monstros de frutas fictícios, tornando ridiculamente fácil para os professores identificar quais alunos não estavam escrevendo a própria redação. E dá uma olhada nesse gráfico. Olha aquela queda enorme no final de maio. Essa é a queda no tráfego do site durante os meses de junho e julho, ou seja, férias de verão nos Estados Unidos. Acho que dá para equiparar esse eixo Y ao tempo que os alunos passam sem usar o cérebro. Qual o método de cola mais idiota ou mais criativo que você já viu? Você já tentou algum deles? Me conta aí nos comentários e eu te vejo no próximo. Obrigado!